for chegando já puder ir compartilhando. Lembrando que toda segunda-feira eu entro ao vivo para fazer a leitura do artigo, né, do site www.panelaspernambuco.com. Como é uma atividade recente, porque antigamente se fazia por vídeo, né, no canal do YouTube do movimento, quando chamávamos de Mark On. Aí a gente ficou mais simples e agora só fala a leitura mesmo. O Xavier já chegou aí dando um AU. Erlane Cavalcante também, bom dia, guerreiro. Quem puder compartilhar, compartilhe. Vamos fazer a leitura aí do artigo de hoje, que já foi compartilhado via WhatsApp. Toda segunda-feira, minha gente. Agora eu entro ao vivo às 9 horas da manhã para fazer a leitura do artigo, viu? Então já coloquem aí na agenda eletrônica de vocês, porque às vezes tem coisas que não cabe para um texto e tem que ser comentadas, né? Como é que anda a nossa representatividade, né? Quem nos representa hoje? Quem? Estamos bem representados? Bom dia, Elias Rufino. Leita Maria. Neide Silva, bom dia, Neide. Maria Aparecida também está por aí. Chegou. Bom dia, Maria Aparecida. Bem, a Fabiana Nascimento também apareceu. Minha gente, vamos lá, né? Já que o pessoal já chegou, quem tinha que receber a notificação já recebeu. Depois ninguém vai ficar reclamando. Bom dia, Alice. Que não deu tempo, que eu não esperei, que vai ter que esperar a live acabar para poder entrar, para ouvir, né, ver a leitura do artigo. Pela minha cara, vocês já devem ter percebido que eu não dormi muito bem, né? Mas vamos lá, faz parte. Tem trabalho, né? Além de tudo, tem que trabalhar. Por isso que a vida mais confortável é aquela em que você toma conta da sua vida privada e deixa os políticos fazerem o que querem. Aí depois você diz que não é porque você está tomando conta da sua vida. Como se a vida pública, como se o patrimônio público, como se tudo na cidade também não fosse seu. E aí depois que falta água, que a taxa de energia elétrica sobe, que a rua está esburacada, aí todo mundo lembra dos políticos e não sabe que a culpa é da própria omissão, da própria estupidez humana. Vamos lá, minha gente. Artigo de hoje. Panelas está mal representada. Não é a primeira vez que trato de representação nesta coluna. Em 2016, tratando dos professores e de seus direitos frequentemente negados pelo poder público municipal, escrevi o artigo SISMUP por uma representação univos. Em meados do ano passado, escrevi por uma Panelas melhor, por uma Panelas pior e etc. Numa época remota, quando eu falava praticamente sozinho, os poucos que liam concordavam, mas não se ouvia ecos dessas ideias, porque o silêncio não reverbera. Recentemente, Panelas foi atingida por uma onda de enquetes e, independentemente de quem vence ou quem perde, uma coisa fica clara: a população de Panelas não se sente representada. Minha gente, eu citei apenas alguns dos artigos que eu já falei sobre isso, começando em 2016. Em 2014, vocês já encontram artigos meus falando sobre isso, como, por exemplo, assassinamos o voto secreto, cada país tem o eleitor que merece, a histérica Joelma Duarte, e por aí vai, né? Vários artigos sobre representação. Então vamos lá. A TV Panelas fez duas grandes enquetes. A primeira sobre eleição majoritária e a segunda sobre opinião popular, aprovar ou não o legislativo municipal.
O que se nota de início é que desta vez não sou eu sozinho falando. São internautas de vários lugares do município opinando e se manifestando em rede. No primeiro caso, se notou o que sempre foi óbvio. Joelma não representa nem ela mesma. Que dirá o povo? Rubem vence em 3 frentes. Recebe os votos de quem não está na oposição, quer dizer, de quem está na oposição, né, agora que ele mudou de lado, de quem rejeita Joelma, porque tem gente que não quer Joelma de jeito nenhum, e de quem não se sente representado por ele mesmo, mas prefere ele que mais 4 anos de coronelismo transvertidos de democracia. Me encaixo nesse último caso. Ou seja, tudo indica que o executivo terá mudança. Vamos lá. Rubem vence em 3 frentes. Claro, minha gente. Tem a oposição, que são aqueles votos que nunca vão votar num lado que o coronel apoiar. Né? Ou melhor, que Sérgio apoiar. O coronel é outra coisa, né? Que Sérgio Miranda apoiar. Né? Tem aquele, ou seja, são os da oposição, a oposição raiz. Né? Do outro lado, temos aqueles que não estão satisfeitos com o governo laranja. E por isso, não, de jeito nenhum, vão votar nessa criatura. Não é quem Sérgio indica, é especialmente nessa pessoa. Então, vão fazer o quê? Provavelmente vão votar também do outro lado. E também tem aqueles votos, que são, por exemplo, os votos que eu me encaixo. E que provavelmente o Josias se encaixa, e outras pessoas também. Rubem não representa essas pessoas. Porém, não tem opção. É Joelma ou ele. E é claro que nessa situação vai ser ele. Então ainda existe, e é bom que se coloque também traga para a baila, né? Essas pessoas que não vão votar em Rubem porque querem o Rubem como prefeito, porque se sentem representados por ele, mas simplesmente porque não tem outra pessoa para votar. Porque o Joelma nem se conta, né? Não vale, não entra na equação. Então é ele ou ele, basicamente isso. Então ele recebe votos dessas 3 frentes aí. Já no segundo caso, os internautas puderam ser mais precisos. O segundo caso é o dos vereadores, né? A questão era, você aprova ou rejeita tal vereador? E não houve piedade popular. Vereadores cuja votação em 2016 ultrapassaram a casa dos 1.200, como no caso do Joelmo, que teve mais de 1.200 votos, votos foram rejeitados ao extremo. Oposição e situação ficaram no mesmo impasse. Rejeição, rejeição, rejeição e rejeição. O único que saiu bem e mesmo assim não saiu ileso, tendo em vista que há uma considerável rejeição do grupo de situação de onde ele saiu, foi o atual presidente da Câmara, Genilson Lucena, PSB, que foi aprovado, né? Ali, por isso que eu falei, não saiu ileso, foi outro vereador que não conseguiu escapar, mas chegou perto, foi Zé Júlio. O único vereador de situação com grande expressão na enquete. Né? Por quê? Porque Zé Júlio ficou ali entre os 40 e pouco e os 50, quase nivelado. Enquanto outros de situação e de oposição ficaram com a representação com a negativação de 75 contra 15, por aí vai. Nesse sentido. Geralmente, nesse tipo de enquete, em algumas pesquisas, se olha muito para o político e quase nunca para o eleitor. É estranho pensar que as situações do tipo, raramente o eleitor olha para ele próprio. É o próprio eleitor se solapando. Né? Vejamos a problemática. Quando determinado político ganha, o povo só ganha se determinado político promover políticas públicas para que esse povo possa viver dignamente. Utilizo políticas públicas aqui para contrastar com o assistencialismo programático, que é utilizado frequentemente como um tipo de plano de governo edil fraudulento. Em outras palavras, política eleitoral não é jogo e, por isso, se deve sempre repudiar qualquer sinal de torcida organizada. A visão de que político tal ganha, grupo político tal ganha, é um argumento de meia dúzia de incompetentes que querem se agarrar em cargos comissionados e contratos temporários
para se encherem de vaidade, manterem seus status e nunca trabalhar de verdade na vida. Professores reclamam seus direitos e não é de hoje. Consequentemente, alunos também saem perdendo. Famílias são abandonadas e somente lembradas em períodos eleitorais. Caridade para a população carente muitas vezes se mostram mais marketing do que ações sociais, com direito à humilhação em rede social. Vocês viram já no perfil de Joelma, tem várias, entregando cesta, entregando sopa, entregando comida e tirando foto lá. É ridículo, né? Até porque quando você faz em formato de marketing, deixa de ser caridade e passa a ser vaidade. A cidade peca em desenvolvimento, em incentivo de qualquer natureza, e o ganhar a eleição geralmente tem uma conotação meramente partidária, grupal e restrita. O ganhar, na verdade, é lucrar, e o lucrar se resume à vida fácil. Isso, obviamente, é uma verdade constatada a partir da observação da própria realidade concreta. Basta que cada cidadão panelense faça uma reflexão sobre sua condição e de sua família. Se tiver tempo, faça também de algum conhecido ou parente. O município te oferece condições de crescimento? É uma pergunta. Oferece? Você costuma utilizar todos os serviços públicos básicos em panelas ou é remetido, vez ou outra, ou sempre, para fora do município? Quem você conhece que se deu bem na vida? Se deu bem fora da cidade, dentro dela? E se foi dentro dela, tem algum vínculo com o poder público ou foi por esforço próprio? E somente por esforço próprio? No início eu disse que o silêncio não reverbera e disse também que antes eu falava sozinho, porém hoje não há silêncio e até quem me odeia tenta imitar e dedica textões supostamente em minha homenagem. Ao lado disso, muitos panelenses gritam em uníssono com a minha voz e o grito é: Panelas não aguenta mais 4 anos de coronelismo serjanista. Enfim, esse é o artigo de hoje. Bem, minha gente, como vocês puderam ver, a fundamentação do artigo foi basicamente as enquetes, né? Eu não entendo muito de pesquisa eleitoral, entendo de pesquisa científica, não que pesquisa eleitoral também não chegue a ser, mas não é, digamos assim, o cientificismo que me interessa muito, porque eu acredito que faltando tanto tempo assim para a eleição, muita coisa pode mudar, né? Até porque os serjanistas estão fazendo visitas na casa do povo, não as visitas que normalmente se faz para conversar, perguntar o que se precisa para modificar as estruturas de determinada base local do município, mas visitas para comprar mesmo, para vender e tudo mais, como se fosse negócio. Então, muita coisa vai mudar daqui para as eleições, é claro, no sentido de quê? De votação, de quem se elege, de quem não se elege. Porém, particularmente, eu não ligo muito para isso. Eu acredito que a mudança tem que partir inicialmente de uma mudança social também. Então, enquanto pessoas receberem em suas casas pessoas que vão ali ofendê-las de maneira branda, entenda, tipo assim, eu vim aqui comprar você, em outras palavras, você é um produto, né? Você é um número, você é um voto, você é uma coisa, que assim que as eleições acabarem, você perde completamente o seu valor. Isso é uma ofensa, mas não é dito dessa maneira. José Otaviano disse: amanhã ele vai na Agreste FM. Ele quem? Parabéns, você sempre arrasa nos seus artigos. Valeu, Erlane. E é por aí, minha gente. De qualquer forma, as pessoas precisam mudar, a política mudar também. Exatamente, Alice. De qualquer forma, minha visão é de que a sociedade panelense ainda, por incrível que pareça, ela é governada, ela é desgovernada por Joelma, desgovernada pelo Coronel, mas ela é governada pelo medo.
O medo ainda é a grande ferramenta, a grande arma que faz a sociedade panelense viver debaixo dessa como é que eu posso dizer, minha gente? Desse controle social. Entende? Então, basicamente, o controle social hoje ele é exercido por dois, ou talvez três, por um tripé. Né? De um lado, tem o medo. Do outro lado, tem a dependência. E no terceiro pé, para formar o tripé aí, tem a dependência, o medo e a ignorância. A ferramenta utilizada pelo serjanismo com frequência é a ignorância das pessoas, né? Manter as pessoas na ignorância, não muni-las de informações necessárias para que elas possam tomar suas decisões. Quando elas tentam tomar suas decisões, imediatamente o serjanismo vai lá e faz o corretivo, né? Então, basicamente, a política de panelas hoje, o sistema de panelas hoje, por mais que se utilize essa palavra de maneira completamente incabível à sociedade panelense, a democracia de Panelas foi corrompida há muito tempo, né? Foi corrompida há muito tempo. E por isso, hoje em Panelas não se vive uma democracia. Até então não se viveu numa democracia. Pode ser que haja, neste ano de eleição, uma mudança nesse sentido. Mas Panelas vive uma democracia aparente, ou uma aparência de democracia. Porque as pessoas não têm elementos para poder compreender a estrutura da realidade. Veja, em 2017 a conta de Joelma teve rejeição técnica, né, do TCE por questões de transparência. Ou seja, não foi transparente com a população, como poderia ser, né? Do outro lado, nós temos quem verdadeiramente manda na prefeita, e já provou isso por A mais B, e uma sequência de rejeição técnica de suas contas também, com o apoio de um pequeno grupo de vereadores, ou melhor, a grande parte dos vereadores da Câmara, né? Então, tudo bem, a lei permite que se candidate se a Câmara não rejeitar, né? Mas como a população até o presente momento não viu isso ainda, porque isso são elementos para construir o arcabouço de provas, o acervo de provas suficiente para a população rejeitar esse político nas urnas. Então, o que é que se faz? A população não sabia disso, e tanto é que eu fiquei famoso por expor esse tipo de coisa, ou seja, um negócio que é público e a população não sabe. Aí alguém vai e diz de outra forma, porque o juridiquês às vezes atrapalha nesse sentido. Então eu venho, digo de outra forma, a população fica sabendo. A ignorância diminui. Você vem, bate de frente, faz o que Martin Luther King fez, o que o Dr. Marshall fez, o que outras pessoas fizeram, e faz o quê? Prova que dá para enfrentar. Vence em questões que se consideraram impossíveis em 2012, por exemplo, como o caso de concurso público. Então você já diminui aí o medo. E a dependência, infelizmente, é talvez o pior dos males, porque as pessoas estão acostumadas a ver o mundo começar e acabar pela prefeitura, e acham que o mundo se resume estritamente a isso. É uma bolha, como o Josias já escreveu em um dos textos dele. É uma bolha em que as pessoas estão inseridas nessa bolha, imersas, e é introjetado nessas pessoas o medo, a ignorância e, consequentemente, a dependência desses mecanismos aí da prefeitura. Então, por isso que as enquetes, elas provam, elas mostram que a população panelense não se sente representada. Tanto é que o próprio grupo de oposição, hoje, eles não entendem os meus... Eu não estou dizendo que eles não concordam. Para concordar ou não, você primeiro tem que entender, né? Aí depois
você concorda ou não com alguma pessoa. Vamos lá. Quando eu digo oposição, existem pessoas que não se sentem representadas por Joelma e também não se sentem representadas por Rubem. E aí eu abro um parênteses e digo, eu me encaixo nesse grupo. E fecho parênteses. Porém, nós temos duas opções, Rubem ou Joelma. Aí não é a falácia da falsa dicotomia. É uma dicotomia verdadeira. Né? É uma polaridade. Ou um ou outro. Não tem outro pré-candidato. E ainda que tivesse, poderia ser, por exemplo, outra pessoa que também não te representasse. E aí seria ou um ou outro. Então, há sempre aquelas pessoas que não se sentem representadas por nenhum e por isso optam no menos ruim. Ou você vota no que você não se sente representado para que aquele que não te representa de jeito nenhum, ou que a própria ação de existir ali em um cargo público à frente do poder te ofende, como é no caso de uma laranja, de banana, salada mista. Então, você vota não para aquela pessoa se eleger, mas para aquela outra pessoa não se eleger. Né? Então você não se sente representado pelo político A, nem pelo político B. Porém, o político B te ofende estando à frente de um cargo público. E você vota no político A para que o político B não se eleja. Veja que também é um tipo de voto de rejeição. Não é? Mas explique isso para tomar. Eu não concordo com você. Não, mas você entendeu? Primeiro tem que se entender, para depois se discordar ou não, né? E às vezes existe aqueles que fingem que entenderam, entendi. Mas aí vem o fígado e bota o fígado na cabeça, o cérebro bota no lugar do fígado, se enche de cana e vem dar opinião. Né? Mas é isso, minha gente, tá bom? Hoje em Panelas, eu repito mais uma vez, o que importa é tirar o coroné. O que importa é que haja, de alguma forma, alguém que seja, pelo menos. Porque tem gente dizendo assim, Joelma vai vencer de novo. Joelma nunca venceu. Joelma nunca foi prefeito e todo mundo sabe disso. Né? Então ela não tem como... Ela tem como vencer nas urnas. Eu estou falando de ser. Ou de estar naquele lugar para representar determinada coisa. Né? Então, não tem como ela ser de novo o que ela nunca foi. Ela não é prefeita de direito, ou melhor, não é prefeita de fato. Por isso não tem como ser de novo. Ela mesmo disse, pode me chamar de laranja, banana, salada mista, eu não quero saber. Então existe o voto de rejeição a Joelma. E que muito bem, eles são bem-vindos na oposição hoje. Até porque não há torcida organizada, não deve haver em política para nenhum dos lados. Para nenhum dos lados. O que se tem que ter, antes de tudo, é a consciência. Antes de tudo, é a consciência, porque a consciência é o que fala com você mesmo e comigo mesmo. Né? É a consciência. Então, primeiro você tem que ter a consciência de saber que você está trabalhando em um processo em que aquele que está ocupando a numeração 1 do funcionalismo público é mais um funcionário, não é um lead, não é um todo-poderoso criador do céu e da terra. E que aquela pessoa ela deve te representar. O recado que nós estamos passando para o Rubem, neste exato momento, nós do movimento cultural e a sociedade civil organizada, é basicamente uma mensagem cidadã para ele. Olha, nós estamos te elegendo, ou estamos querendo te eleger, primeiro para tirar Joelma, primeiro para tirar o coroné da cidade, e depois para ver se você vai fazer um bom governo. Ninguém está elegendo um popstar, uma estrela. Não, nós estamos elegendo você. Cuide para que seja um bom governo. Porque se não for, a gente vai tirar, meu irmão. Cuide para que de fato faça de Panelas um lugar melhor, um lugar grande, um lugar desenvolvido, com emprego, com escola, com educação, faça de Panelas algo grande.
Porque se não fizer, vai sair. Basicamente, a mensagem que se passa é essa. Não é uma mensagem de fanatismo, não é uma mensagem de militância, de proselitismo organizado para bandeira política partidária. Jamais. E a oposição tem que entender que o tempo de transformar a política em algazarra, em festa, ou a situação também junto, porque os dois lados, né, um gritava caga-pau do lado, outro gritava bico do outro. Não. Não. Agora é a política de argumentos, é a política do debate, é a política dos fatos. É a campanha do conhecimento. Basicamente isso. Ainda que se contrate aí marqueteiro, ainda que se contrate o que quer que seja para dizer o que é que o povo quer ouvir, é preciso que o que o povo queira ouvir corresponda ao que de fato se queira fazer quando se chega lá. Porque senão é uma mentira. Bonita, maquiada, com a unha pintada e uma maquiagem bem feita. Mas continua sendo mentira essencialmente. Por isso que o artigo de hoje fala dessa representatividade mais uma vez. Se vocês lerem aí, cada país tem um eleitor que merece, que se eu não me engano é um artigo de 2014. Minha gente, 2014. 6 anos atrás. Temos por uma panelas melhor, por uma panelas pior, Sismup por uma representação univos. Tem uma série, quase todo artigo que eu falo sobre professores, eu falo que eles têm que eleger alguém que os represente, porque não há como vagabundo representar trabalhador e nem analfabeto representar professor. E às vezes não tem nem como analfabeto representar analfabeto, porque existem os analfabetos inteligentes, né? E tem os outros. Então é isso, minha gente. Esse foi o artigo de hoje, a leitura, né, do artigo de hoje. Muito obrigado. Mais tarde temos o Café com Política às 21 horas, pontualmente, como sempre, né? E amanhã, no Café com Política de amanhã, falaremos um pouco sobre um pouco com o vereador presidente da Câmara, Genilson Lucena, que será o nosso convidado de amanhã. Hoje estarei eu aqui falando com vocês no Café com Política, tá bom? Mais tarde a gente publica a pauta. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, lutem novamente, até que finalmente cordeiros se transformem em leões. Avante, avante e avante sempre. E é isso, minha gente. Muito obrigado pelos compartilhamentos, tá bom? Muito obrigado por tudo.